Vamos continuar com a nossa aula de hoje, falando hoje sobre o dinheiro. Na nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre o nosso dinheiro. O que a gente faz tanto com o nosso dinheiro? Veja que aí na primeira imagem, ou seja, no primeiro slide, a gente tem o quê? A gente tem uma nota de R$50, a gente tem uma nota de R$100, que é a representação do nosso dinheiro, né? Que é o real, certo? Então vamos conhecer a história desse dinheiro e para que ele serve tanto, como foi que esse dinheiro surgiu. Será que as pessoas toda a vida tiveram dinheiro? Ou será que elas tinham outra coisa no lugar do dinheiro? Vamos ver lá? No passado, as pessoas produziam coisas somente para o seu próprio sustento, como arroz, feijão e outras mercadorias, certo? Então, o que é que acontece? Quando produziam determinados produtos em excesso, ou seja, quando elas produziam demais, quando era mais da conta do que elas precisavam para sobreviver, elas resolviam trocar entre a comunidade, ou seja, entre os amigos, entre as pessoas que conviviam com elas resolviam trocar aquele produto que elas tinham demais. Então, vamos dizer, não tinha 1 quilo de açúcar, e o outro tinha 10 quilos, aí trocava esses 10 quilos por arroz, por exemplo, e saía trocando entre eles, né? Essa era uma prática comum entre eles, né? Ou seja, eles não precisavam do dinheiro ou o dinheiro não existia, certo? Isso há muitos e muitos anos atrás, certo? Por exemplo, eu produzi muito arroz e você muito milho. Para não perder essa produção excedente, ou seja, essa produção que passou da conta, trocamos um pouco de milho por um tanto de arroz. Então, nessa época não existiam as moedas e o dinheiro de papel como conhecemos atualmente, ou seja, como a gente usa hoje. Hoje a gente já não troca mais produtos, né? A gente vai no supermercado, pega aquele produto e dá o dinheiro para o dono do supermercado. Não é assim que a gente faz? O papai quer uma vaca e tem outro vizinho dele lá de sítio que tem 5 vacas, então ele vai lá e compra a vaca daquele dono daquele sítio. Ele não vai lá e troca um cavalo por uma vaca, e às vezes até troca, né? Às vezes tem as trocas, mas que essa troca não é uma maneira de negociar porque não exista o dinheiro, certo? Então, com o tempo, determinadas mercadorias, por sua importância à sociedade, passaram a ser mais valorizadas, ou seja, passaram a custar muito. Por exemplo, o sal. O sal que a gente tem na nossa cozinha hoje é um dos produtos mais baratos que a mamãe encontra quando ela vai lá no supermercado, não é isso? Mas nem sempre foi assim. O sal, ele foi muito valorizado, certo? Então, quando esses produtos eles passaram a ser valorizados, e com isso ficaram conhecidos como moedas de troca ou moedas mercadoria, era como se fosse o dinheiro. Então, entre esses produtos estava quem? As principais, que era o gado e o sal. Então, o gado e o sal, eles passaram a funcionar como moeda de troca, moeda de mercadoria.
Então, o sal, ele servia para a conservação dos alimentos. Aliás, o termo salário, né, o termo que a gente escuta hoje, fulano ganha 2 salários, fulano ganha um salário, o papai ganha um salário, surgiu justamente disso, que foi da moeda, mercadoria da época, que era o sal. E na Roma, que não é essa Roma de hoje, aonde a gente vê falar que tem o Papa, não é essa Roma aí, né? É uma Roma muito antiga, uma Roma que existiu há muitos anos atrás. A forma de pagamento, ela era realizada, né? Ou seja, o pagamento era feito através do sal. Ou seja, uma pessoa ia receber um determinado pagamento, ele não recebia o dinheiro como a gente recebe hoje, mas sim ele recebia o sal no lugar do dinheiro, certo? Entretanto, com o decorrer dos anos, ou seja, com o passar dos anos, essa forma de negociação não foi dando certo, pois não havia como guardar essa riqueza. Você já imaginou guardar a riqueza o sal, por exemplo, você ter que armazenar sacos e mais sacos de sal em casa, não é isso? Já que os alimentos, eles eram perecíveis, ou seja, se estragavam. A melhor forma de conseguir guardar e acumular riquezas foi com a descoberta de um metal, ou seja, com a descoberta do metal. No início, foi descoberto o quê? O cobre, o ouro, a prata e o bronze. Depois de um tempo, muito tempo, né, houve uma padronização no formato e no tamanho desses metais. Ou seja, antigamente existia moedas de cobre, moedas de ouro, moedas de prata e moedas de bronze, que cada uma tinha o seu valor como hoje. A gente não tem a moeda de 1 centavo, que é muito difícil a gente ver, né? Eu não sei nem porquê eles botam 1 centavo, se eles não têm 1 centavo para dar de troco, no supermercado, por exemplo, né? Então, do mesmo jeito que existe a moeda hoje e ela tem o seu valor, nessa época existiam essas moedas que eram moedas de metal, né? E de acordo com sua classificação, elas iam dando o seu valor, certo? Assim, seu valor era definido pelo tipo de metal da moeda. Por exemplo, o ouro valia mais. Valia mais que a moeda de quê? A moeda de prata. E a moeda de prata que valia mais que a moeda de cobre, certo? Mais à frente, com outros anos para frente, com dificuldades em guardar e transportar moedas, já imaginou se a gente só tivesse moedas? Inventou-se a moeda de papel, ou seja, deixava-se de usar exclusivamente aquela moeda de metal, de ouro, de bronze, de cobre, e passava-se a usar também a moeda de papel, que é esse dinheiro que a gente tem hoje, por exemplo, R$2, R$10, R$5. Então, a tarefa de guardar o dinheiro, a lei, ou seja, o dinheiro que não era meu, era de quem? Era dos bancos, como hoje. Até hoje, quem guarda o nosso dinheiro não é o banco, apesar de que tem pessoas que guardam debaixo do colchão, né, gente? E em troca, o banco dava àquela pessoa que deixou o dinheiro lá, ou seja, aquela moeda de papel, ele dava um recibo com o valor da quantia guardada. Nosso dinheiro, ele é chamado de quê? Ele é chamado de real.
Com ele, com esse dinheiro, a gente compra as mercadorias que a gente necessita para a nossa sobrevivência. O que é que a gente compra com o nosso dinheiro? A gente compra o arroz, a gente compra o feijão, a carne, as verduras, os legumes, as frutas, o leite, nossas roupas, nossos calçados, os brinquedos de vocês, que é comprado também, né, com dinheiro, e várias outras coisas que é comprada com o dinheiro, e o dinheiro também serve muito para viajar, por exemplo, né? Tirar férias. Quem é que não quer férias? Não é isso, gente? O real, ele se apresenta em forma de moedas e também na forma de papel, não é isso? Que é as cédulas, que é as notas. Notas de R$1, notas de R$2, notas de R$3, olha, R$3 é falso, né, gente? Nota de R$5, de R$10. Então, cada moeda ou cédula, ela possui um valor determinado em sua face. E o símbolo do real é dado por RS, que é esse R com o R maiúsculo, né? O S maiúsculo, e que esse S maiúsculo ele é cortado ao meio, né? É passado uma linha nesse meio. Então isso aí significa o quê? Real, que é a nossa moeda, é o nosso dinheiro. Então vamos conhecer aí as moedas e as notas do nosso dinheiro. Vamos primeiro para as moedas. A moeda de R$1. Quanto não lucra um supermercado, uma loja, que coloca R$1 para dar de troco a gente na hora de uma compra, e que eles não têm R$1 para nos dar de troco, não é isso? Então, a gente precisa comprar uma mercadoria que é R$99,90. R$1,99. Está faltando o quê? Está faltando 1 para 2, não é isso? Então, o que é que acontece? Aquele comerciante, ele não nos dá aquele R$1. Então, durante o dia, quantos centavos ele nos juntou, não é? Do cliente. Aí a gente tem também a moeda de 5 centavos. Veja que toda moeda, ela está com o seu valor escrito em uma das suas faces, não é isso? Então, 5 centavos, 10 centavos, 50 centavos, 25 centavos e R$1 de moeda, né? Porque não tem R$1 de papel ainda, ou seja, a gente não tem a cédula de R$1. A gente só tem moedas. Então, quando eu tenho 5 moedas de um centavo, eu formo 5 centavos. Quando eu tenho 10 moedas de 10 centavos, eu tenho o quê? Eu tenho R$1. Quando eu tenho 5 moedas de 10 centavos, eu tenho 50 centavos. E aí por diante. Aí vem as notas. Quem é as notas? As notas são R$2, R$10, R$5, R$20, R$1, não é isso? Ou melhor, R$1, R$100, R$2, R$5, R$50, R$20 e R$100. E agora, a gente está aí, que a gente não encontra mais essa nota, né, de R$1, essa cédula.
Então, a gente tem aí previsto para sair também a nota de R$ 200. E existem aquelas pessoas que falsificam. A gente tem que ter muito cuidado com a falsificação. Existem aquelas pessoas que falsificam essas notas. Inclusive, a cédula, o dinheiro de R$ 200 não saiu ainda, né? Tem aí a promessa de sair no final desse mês, mas lá no Rio de Janeiro tem um lugar, né, que é conhecido como Mercadão de Madureira. E lá nesse Mercadão de Madureira já apareceu uma cédula de R$ 200. E aí, ela era verdadeira ou era falsa? Falsa. E para passar nota falsa é crime. Dinheiro falso, só aquele que vem na sacolinha de pipoca pra gente brincar. Certo, gente? Então, até amanhã, né?